Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de estágio 1. Seguimos nas aulas gravadas. Hoje a gente vai trabalhar com a nossa seção 5 de Direito Civil. No vídeo passado, correspondente à aula passada, vimos a seção 4 de Constitucional. Dando sequência, a gente vai conversar agora sobre o caso do nosso cliente Flávio. Na verdade, eu não sei se o cliente é o Flávio ainda ou se é a Joana, se vai haver inversão de papéis. Vamos descobrir. Pessoal, então vamos lá. Seção 5 de Direito Civil, a gente já sabe que é o caso do Flávio, que tem a situação do acidente de trânsito envolvendo a Joana. Aqui, pessoal, a gente fez petição inicial, a gente fez agravo de instrumento, a gente fez contestação e a gente fez apelação até o presente momento. Então, no caso do Flávio, nós fizemos já petição inicial. Após a nossa inicial, houve uma decisão interlocutória, que foi uma decisão que indeferiu a justiça gratuita para o Flávio. Contra ela, nós interpusemos um agravo de instrumento. Depois foi realizada a citação da ré. E da citação da ré, nós fizemos, na condição agora de advogados da ré, a contestação. Pessoal, a gente já conversou no vídeo passado, em sala de aula, sobre todo o encaminhamento que seria o comum para essa ação. Mas algo aconteceu, nós vamos acreditar que possivelmente houve um julgamento do processo no estado em que ele se encontrava, talvez pela desnecessidade de produção de provas, é o que a gente vai presumir. Então foi proferida sentença. Sentença, pessoal, de improcedência. Lembrando que nosso cliente Flávio perdeu a ação. E aí nós recorremos, nós interpusemos uma apelação na nossa última sessão de Direito Civil. Então as peças, o caminho seguido pelo processo foi esse, aqui nossa linha, eita, travou, nossa linha se perdeu nesse caminho e veio parar aqui, e aí depois, isso aqui é uma seta, finjam que é, isso aconteceu. Então aqui nós temos peça 1, peça 2, peça, tá, coisa feia, peça 3, peça 4. Nós só atuamos como Joana aqui na contestação. Agora nas demais situações todas nós fomos o Flávio. Vamos ver o que o nosso enunciado tem para nós. Então, Flávio ajuiza a ação, nós já sabemos disso. Temos 62 varas cíveis na comarca de Serraville, Rio Grande do Sul. Deve ser uma cidade maior do que São Paulo. Temos numeração do nosso processo. O autor. Tá. Isso aqui a gente já sabe, isso aqui são os fatos. E aí sobreveio a sentença de improcedência, reconhecendo que as chuvas de fato contribuíram para o acidente, que foi o que a Joana havia alegado em contestação. Flávio promoveu o recurso, interpôs recurso de apelação, no qual demonstrou que o acidente ocorreu em um dia ensolarado e que a manobra brusca de Joana foi a causadora do acidente, tendo sido prolatado o seguinte acórdão. Então houve decisão agora em segundo grau. Em segunda instância foi proferida a decisão relativa à nossa apelação. Acórdão.
Vistos, relatados e discutidos, os autos da apelação civil, acordam a 18ª Câmara de Direito Privado do TJRS proferir a seguinte decisão: negar um provimento ao recurso. VU seria de voto ou votação unânime, de conformidade com o voto do relator que integra este acordo. Então o relator fez relatório, voto, e os demais membros do órgão fracionário do tribunal votaram junto com o relator. Não houve divergência, por isso votação unânime. O julgamento teve a participação dos desembargadores Nicolo Paganini e Maxim, que nome bonito, Vengerov. Então tivemos aqui um órgão fracionário composto por 3 desembargadores, 3 julgadores. Quem assina é a relatora. Não houve divergência. Então todo mundo votou com a relatora para, infelizmente, negar provimento ao recurso do... Mas Flávio tá com um azar do caramba, hein? Flávio só se ferrou essa ação inteira. Vamos lá. Pessoal, então aqui ó, a gente tem esse extrato de decisão, um resumo, uma sumarização do que é decidido, apenas com o resultado. Então, os desembargadores negam provimento. Para a gente, o que é muito importante? O voto, porque esse voto faz parte integrante da decisão e ele vai dizer para a gente o que aconteceu. Também é comum a gente ter, junto com esse extrato de julgamento, uma ementa dizendo um resumo muito simples do que foi julgado, o que foi proferido. Então, a forma de decidir em segunda instância, ela tem particularidades que diferenciam do julgamento em primeira instância. Lembrando que em primeira instância é um julgamento singular, é só um juiz, uma juíza que faz a sentença. Aqui a gente tem uma dinâmica que envolve um relator, que envolve um revisor, que envolve um vogal, e essa dinâmica está sujeita ao regimento do tribunal em que nós estaremos trabalhando. Então aqui a gente tem esses elementos a mais no julgamento. Aqui a ementa que eu mencionei. Ela está aqui, pequenininha, mas está aqui, ó. Então, uma ementa. Recurso, responsabilidade civil, indenização, danos morais, inocorrência, danos materiais, culpa concorrente, apelação desprovida. E aí temos o relatório presente. O recurso de apelação foi interposto contra a sentença, que julgou improcedente a ação interposta, acolhendo as alegações da Joana, da requerida da ré. O recorrente afirma que no dia do acidente não houve chuva, sendo o dia ensolarado, conforme documento de folha 729, evidenciando que havia sol. É o relatório. Analisando detidamente os autos e considerando o princípio do livre convencimento motivado, previsto no 371 do CPC, que confere ao julgador a liberdade de formar sua convicção com base nas provas dos autos, desde que o faça de forma motivada. Nós conversamos bastante sobre isso em sala de aula quando fizemos a apelação. Nós falamos, poxa, aqui o juiz poderia afastar a gravação que indica que no dia dos fatos havia sol e não chuva, portanto não havia nenhum fenômeno natural extraordinário que pudesse romper o nexo causal? Poderia, desde que ele fizesse isso de maneira motivada. A gente sabe que no processo brasileiro, qualquer dos processos no Brasil, não existe prova tarifada, nem prova tabelada. As provas sempre têm que ser analisadas de acordo com as circunstâncias de cada processo. Sempre analisadas de acordo com o conjunto, com o contexto, até para se entender se essa prova dialoga ou não com outros elementos. Então o juiz poderia falar, olha, existe aqui uma gravação do dia do acidente, ou supostamente no dia do acidente, que registra sol. Mas há dúvida sobre a data. Talvez esse registro esteja inadequado. Mas as condições, a qualidade da gravação não me permitem concluir de que realmente era sol. Ou que aquele carro realmente era o carro da Joana. Eu poderia, por alguma razão fática, afastar a prova. O ponto importante é, ele deveria ter feito isso de maneira motivada. E aí, então, a relatora diz que o juiz de primeiro grau não realizou uma análise aprofundada das provas apresentadas pelo recorrente. Ué,
Mas ela está dando razão para a gente, na nossa apelação. Com relação à condição climática no dia do acidente, há elementos nos autos que indicam que estava sol, fato que pode ter relevância para a apuração da responsabilidade. Tá? Além disso, a alegação de que a parte recorrida realizou manobra brusca também merece análise mais detalhada. Portanto, considerando que o juízo de primeiro grau não procedeu a uma análise adequada e motivada dessas provas, é imperativo que este tribunal exerça seu papel de revisão da decisão para assegurar que o princípio do livre convencimento motivado seja aplicado. Dessa forma, em análise dos elementos contidos nos autos, resta cristalina a responsabilidade da senhora Joana no acidente causado, ao passo que as condições climáticas não afetaram sua capacidade de direção e ainda a manobra brusca e indevida realizada de fato foi a causadora do acidente. Ante o exposto, entendo ou julgo pelo desprovimento do recurso de apelação interposto. Assinatura, cargo, só faltou a local e data. Pessoal, aqui, quem está prestando atenção, quem está ouvindo, quem lê isso aqui com calma, deve ter ficado perplexo. Deve ter sentido alguma estranheza. Por quê? A gente tem desde o começo a informação de que nossa apelação foi desprovida. Negaram provimento ao recurso. Ementa, apelação desprovida. Dispositivo, desprovimento da apelação. Mas se eu leio a fundamentação do acórdão, lembrando que a estrutura de relatório, fundamentação e dispositivo aqui vai ser a mesma da sentença, toda a fundamentação, ela diz que o Flávio tem razão e que, portanto, a apelação merece provimento. Porque o dispositivo fala em desprovimento. Pessoal, assimilem isso. Sempre que vocês, ao lerem uma decisão judicial, seja em primeiro grau, seja em segundo, seja nas instâncias extraordinárias, no STF, no STJ, e vocês forem acometidos por um sentimento de será que eu fui devidamente alfabetizado? Ou será que essa decisão não está falando nada com nada? Está muito confuso, não é possível entender. Quando esse sentimento chegar em vocês, vocês podem já presumir ou ter a primeira impressão, se deixarem levar pela ideia de que essa decisão, ou qualquer que seja o ato com carga decisória, deve ser atacado, contrastado, impugnado por embargos de declaração. A gente tem falado de embargos, especialmente desde a última sessão de direito civil mesmo, que nós falamos que a situação da sentença ela poderia também ser combatida por embargo de declaração, não necessariamente por apelação, que as duas situações seriam possíveis. E aqui está muito evidente que nós estamos diante de uma situação que vai exigir a oposição de declaratórios. Por quê? Pessoal, nós já sabemos até aqui, ó, embargo de declaração, no 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Pessoal, o que é isso? Uma sentença fundamentar em um sentido e um dispositivo, no caso um acórdão, e um dispositivo sendo um sentido oposto. Isso é um exemplo perfeito de contradição. A doutrina chama isso aqui de decisão suicida, porque ela não tem razão de ser, ela não vai ser mantida como ela está. Ela mesma se deu um tiro no próprio pé, porque está errado. Como eu disse para vocês, pode acontecer? Pode. Especialmente em tribunais que têm um volume de trabalho muito grande, ou em varas em primeira instância. Às vezes pelo fluxo de trabalho, pela demanda excessiva de trabalho, é normal que a serventia, que o juiz, que a juíza cometam alguns erros. Para isso existem os embargos de declaração. A gente também sabe que
omissão e erro material são causas de pedir dos nossos embargos de declaração. Mas aqui nós ficamos de maneira muito clara, muito evidente na situação de contradição desse acórdão. Pessoal, posso opor embargos de declaração contra um acórdão, uma decisão em segunda instância? Sim, contra qualquer decisão. Nós também já falamos bastante sobre isso. Decisão interlocutória, ela pode ser contrastada, impugnada por declaratórios? Pode. Sentença? Pode. Acórdão? Pode. Em qualquer tribunal que seja. Então, toda decisão, qualquer decisão que tenha um desses vícios, ela pode ser recorrida por embargos de declaração. Aqui, vai ser até mais curta a nossa conversa, porque a gente também não tem nem para onde correr, nem para onde ir. A gente pode ser que em próximos encontros a gente fale de recursos cabíveis contra um acórdão, fale quando for o caso de agravo interno, de recurso especial, de recurso extraordinário, mas pode ser. Aqui não é o caso. Aqui está muito evidente, está muito claro que a gente vai fazer embargos de declaração. Não sei como fazer isso, socorro, e agora? Eu vou achar no CPC os artigos relativos a esse recurso e vou me guiar. Então, 1022 diz para mim que os embargos de declaração são cabíveis. 1023, eles serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Aplicam-se aos embargos de declaração 229. Qual que é 229 mesmo? Ah, que eu posso ter prazo em dobro se eu tenho mais de um advogado. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão. Pessoal, isso aqui também é chamado de embargos com efeitos infringentes. É essencialmente embargos de declaração que você opõe e que eles têm potencial de mudar o conteúdo da decisão. Quando isso acontecer, você tem que intimar, tem que chamar a parte contrária, que vai ser a parte recorrida aqui, para que ela possa exercer o contraditório, para que ela tenha condição de se pronunciar a respeito do que está sendo alegado nos seus embargos e para que ela consiga também apresentar as contrarrazões aos seus embargos de declaração. O juiz julgará em 5 dias nos tribunais. O relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto. Aqui as demais situações não nos interessam, ao menos nesse momento. Isso aqui a gente já conversou a respeito também em sala de aula, que se eu oponho embargo de declaração, a gente falou bastante isso quando a gente teve uma sentença. Poxa, e aí, o que eu faço? Ué, se eu puser declaratórios, eles vão interromper o prazo da sentença. Eu só vou contar meu prazo para apelar, ou talvez aqui se eu tiver que interpor mais um recurso em segunda instância, esse prazo só vai valer após o julgamento dos embargos de declaração. E pessoal, é isso. Embargos de declaração. Essa é uma peça bem tranquila, bem fácil. Eu não achei, infelizmente, algum fácil que eu tenho aqui no computador, mas geralmente a gente faz eles em 2 páginas. Na vida real, sim, 2, 3 páginas, não é um recurso complexo. Por quê? Eu tenho só que mostrar para o órgão julgador, para o juiz, ou para o nosso caso aqui, o tribunal, que houve uma contradição. Como eu disse, esses erros acontecem, isso pode acontecer. E aqui é uma situação típica em que a gente faz essa petição mais simples. Então aqui, eu de novo estava comendo essa tela. Então, seção 4 foi a nossa apelação, dando sequência. Foi proferido acórdão, lembrando que o acórdão nada mais é do que a sentença de tribunal.
sentença ou decisão colegiada. Então, saí do primeiro grau, estou no TJ, estou no TRF, acórdão. Estou no STJ, acórdão. Estou no STF, acórdão também. Então, tivemos um acórdão e aqui vamos ter nossos primeiros embargos de declaração. Aqui, e essa é a nossa peça 5, a nossa quinta sessão, então, de direito civil. Pessoal, aqui nesse ponto a gente não tem muito o que falar, além disso, porque nós já conversamos bastante em sala de aula sobre embargos, sobre o efeito que ele tem suspensivo de interrupção do prazo, sobre como funcionam os julgamentos nos tribunais, como os princípios que regem a condução de um recurso, de um julgamento num tribunal, como que os tribunais se estruturam, o que é plenário, o que é órgão especial, os órgãos fracionários, princípio da colegialidade. Então aqui os assuntos que a gente poderia tratar, eu apenas seria repetitivo. Então vamos direto para o que interessa. Deixa eu só ver se eu não deixei passar nada batido. A gente tem mais uma vez aqui o fundamentando, situações. Não, aqui é interessante que talvez o fundamentando tem que deixar vocês confusos, ó, porque ele já fala em recurso especial. Talvez seja nosso próximo recurso, não sei. Então ele fala de recurso especial, que é o recurso para o STJ, é um recurso de fundamentação vinculada, um recurso que só pode ser manejado nessas situações aqui do 105 da Constituição. Cuidado, não é do CPC. Temos o extraordinário que vai para o STF nas hipóteses do 102.3 da Constituição, também um recurso de fundamentação vinculada. Esse enunciado foi malicioso, eu devia ter entrado na onda e brincado com vocês também. Porque aqui, ele dá a entender de que, tem um negócio chamado embargo de declaração, mas, também tem recurso extraordinário e recurso especial. E aí? O que você vai fazer? Mas aqui, pessoal, quando eu disse, se você leu com atenção o acórdão, não teria muito para onde ir. Como está, a gente tem uma peça, um recurso que é favorável para a gente. A questão é que houve um erro na redação, houve um erro na digitação, na formulação formal do acórdão. Então, a gente não tem outro lugar para ir nesse momento que não seja de embargos de declaração. Então vamos lá. Pessoal, embargo de declaração. Ele é dirigido, aqui está juiz, mas ele é dirigido ao próprio órgão jurisdicional que proferiu a decisão. Então, quem proferiu a decisão foi um órgão fracionário do TJ do Rio Grande do Sul. A 18ª Câmara de Direito Privado. Pessoal, aqui a gente já tem o órgão e a gente já sabe que existe uma figura muito importante nos processos em segunda instância, que é a figura do relator, que é a figura da relatora. Então a gente pode aqui fazer endereçamentos diferentes. A gente pode colocar, e sabemos até que é uma mulher, podemos colocar a relatora. Ele não copiou. A gente poderia, de maneira mais específica, colocar a relatora do julgamento, da apelação, tal. Mas vamos deixar mais abrangente, até porque as provas em geral, agora foi, não cobram esse nível, o estágio, pelo menos em geral, não vai cobrar esse nível de detalhamento de vocês. Então, temos o órgão jurisdicional e temos aqui a figura que está à frente, que conduz
esse julgamento. Temos o número de processo. Pessoal, lembrando que na apelação é o mesmo processo que sobe para a segunda instância. Ele mantém a numeração original dele. Talvez ele mude a classe. Talvez não, ele vai mudar se tiver relevância. Aí depende muito do tribunal, mas a numeração, desde que foi implementada a numeração única pelo CNJ, ela vai ser a mesma. Então estamos falando com quem? Com a pessoa lá no TJ do Rio Grande do Sul que tem competência para processar e julgar o nosso recurso aqui, os nossos embargos de declaração. Pessoal, com quem nós estamos falando? Com a relatora da apelação, do julgamento. Quem veio falar com ela? Opa, nós somos o Flávio. Deixa eu até confirmar, nós somos o Flávio, né? Não seremos Joana de novo. Nem teria sentido, mas eu sempre estou preparado. Recorrente Flávio. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então temos o Flávio Dutra. Flávio Dutra já foi qualificado aqui? Já, diversas vezes. Preciso qualificar ele de novo? Não, não preciso. Já qualificado nos autos. Flávio pode apresentar recurso sem ter OAB, pessoal? Também não pode. Representado por meio, por intermédio, como vocês preferirem. Ele vai vir, pessoal. Posso colocar. A gente fez no outro, vamos manter aqui conforme procuração. Inclusa. Com fundamento no artigo. Nós vimos o 1022, inciso 1º, parte final. Opa. Precisa colocar parte final aqui? Pessoal, não precisa, tá? É que eu gosto, porque notem, a gente tem aqui, ó, esclarecer a obscuridade ou eliminar a contradição. A gente tem duas situações. Opa, aqui. Se eu posso ser preciso e quero demonstrar que eu tenho conhecimento, eu vou falar, isso aqui não é obscuridade. Se eu quisesse falar de obscuridade, e se o dispositivo me dá duas situações, eu falaria 1022, inciso 1º, primeira parte. Obscuridade. Não é isso que acontece aqui. Nós temos aqui uma evidente contradição. Então eu falarei 1002, inciso 1º, segunda parte. Quero falar só 1022, inciso 1º. Sem problema. O que nós vamos fazer aqui? Embargos de declaração, certo? Também já falamos muitas vezes sobre o verbo que nós vamos utilizar para cada um dos recursos. Na verdade, a interposição é o verbo mais comum. Eu vou interpor a apelação, eu vou interpor o agravo de instrumento, um recurso especial, um recurso extraordinário. Mas, pessoal, quando for embargos, embargo de declaração ou outra coisa diferente, embargos à execução, nós vamos falar em oposição. Assim como a gente impetra remédios constitucionais. Eu impetro um habeas corpus, eu impetro um mandado de segurança. Então, Flávio vem opor embargos de declaração. Em face, podem elogiar os desembargadores ou não, como vocês preferirem. Vamos falar de maneira mais objetiva, pessoal, sem elogiar ninguém, em face do acórdão proferido. Aqui a gente falou por este órgão, Tribunal de Justiça. Opa, eu já ia colocar São Paulo, que é do outro. Do Rio Grande do Sul, pelos fundamentos que passa a expor. Pessoal, aqui também já adianto para vocês, na vida real, a gente poderia só seguir, só falar que houve acórdão e que há contradição no acórdão.
Só que a gente quer fazer algo mais elaborado para demonstrar conhecimento, para a gente também não ter claro desconto na nossa nota. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um tópico, porque a gente está recorrendo de tempestividade. Lembrando que a tempestividade aqui, ela não vai seguir o prazo de 15 dias. Aqui nosso prazo é um prazo de 5 dias úteis. Então, a gente pode falar que justificar, explicar, descrever que o recurso é tempestivo porque o posto no prazo de 5 dias úteis, conforme, vou conferir se é esse, 200, esse aqui 1023 caput. R$119 é o que eu quero. Vamos voltar lá para onde estávamos. 1023. Tempestividade. Aí depois vamos para os nossos fatos, que no recurso vai ser a síntese processual. Vocês vão aqui mais uma vez descrever o andamento do processo e, em especial, o julgamento em segunda instância. Aqui, vamos adiantar aqui no parágrafo técnico já, vai ficar melhor. Em face do acórdão proferido pelos fatos visando ou buscando eliminar a contradição que o vicia. Já deixamos claro aqui que nós temos uma razão de pedir, já temos um ponto que justifica o cabimento do nosso recurso. Alguém está batendo, mas eu vou priorizar a nossa aula, que vai dar maior trabalho interromper e depois voltar. Pessoal, então a gente tem essa situação. Aqui falamos da contradição, tempestividade, síntese processual. E aí a gente vai para os nossos fundamentos. Nossos fundamentos aqui vão ser a razão pela qual o acórdão tem que ser retificado, esclarecido. Então a gente vai nesse ponto argumentar que houve contradição no acórdão recorrido, uma vez que seus fundamentos e dispositivo contêm ideias ou conclusões divergentes. Pessoal, justifiquem, expliquem por que isso acontece. Aí 4. Pedidos. Ante o exposto, requer. Aqui, vamos nos atentar para uma coisa que nós vimos agora há pouco. Lembram que se o julgamento dos meus embargos podem alterar a decisão, eu tenho que ouvir a outra parte, porque ela tem que realizar contraditório. Então a gente vai pedir, vai fazer um requerimento com base no 1023, parágrafo 2º, para intimar a parte recorrida. Então, primeiro, lembrem que é uma ordem lógica. Eu não posso pedir para julgar agora o recurso, eu preciso pedir para intimar a parte. O que eu poderia fazer anteriormente é requer, primeiro, o conhecimento dos presentes embargos de declaração. Eles vão ser conhecidos, vão ser processados? Beleza. Então, após a intimação da parte contrária para querendo manifestar-se. Deixa eu ver como está aqui no código.
para manifestar-se. Vou até copiar e colar. Deixa eu ver os embargos opostos, considerando seu efeito infringente. Como eu disse, esses aqui são embargos cujo provimento pode alterar a decisão. Então a gente faz isso. E terceiro, a gente quer o que foi conhecido. A outra parte já se pronunciou. A gente quer que o nosso recurso seja julgado procedente. O julgamento dos presentes. Já falei em presentes ali, vou mudar. Presentes deste recurso, retificando-se, quem quiser colocar o respeitável, o honorável ou algo do tipo, acórdão, para elogiar o acórdão, para o fim de considerar, declarar ou julgar. Vamos colocar julgar mesmo, é que está julgar. Vou colocar registrar. Registrar o julgamento procedente da apelação interposta. Então a gente tem 1, 2, 3, julgamento procedente ou provimento, tanto faz, conhecimento, fundamentos, pedidos. Pessoal, notem que aqui a gente não tem a distinção, a gente não fez aquela separação de interposição e razões. Aqui é uma peça só, muito cuidado, tá? A gente faz tudo em uma peça corrida. Na apelação, no agravo de instrumento, eu tenho interposição e tenho razões. Aqui não. Aqui é uma petição simples, em que eu vou apresentar tudo isso de uma vez só e que eu falo com um só órgão jurisdicional. Eu não falo com mais de um. Eu falo só com quem tem competência, quem proferiu a decisão recorrida. É isso que diz pra gente o 1023 caput. Então não tem por que a gente fazer duas peças. Não há nos embargos de declaração duas peças. É uma peça só. Por isso que eu falei para vocês agora há pouco. Na vida real, eu costumo nem dividir em tópicos. Só falar que houve decisão, já digo por que, que ela tem um erro material, por que, que ela é obscura, contraditória, omissa, e já faço pedidos e já era. Assim, de verdade, é difícil eu ter embargos que passem de 3 páginas na vida real. Então, é uma peça mais simples, bem mais simples do que os últimos recursos que nós fizemos já. Então, a apelação é mais difícil, porque eu tenho elementos da interposição e tenho elementos das razões. O agravo de instrumento é também difícil, especialmente porque ele vai ser interposto direto no tribunal. Tem a questão da juntada de documentos obrigatórios, que vai ser excepcionada no processo eletrônico. Então, eu tenho vários pontos de atenção a mais nos outros recursos. Aqui não. Já falamos que é contradição. Tempestivo, o que aconteceu? Por que que existe contradição? E explicar. E pedido. Aqui, 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 aqui. Nosso fecho de sempre. Nestes termos. Opa. Pede deferimento. Local, data. Advogado. OAB. Embargos de declaração feitos. Deixa eu pegar minha cola, vamos ver o checklist para ver se deu tudo certo. Então, endereçamento. Então, no nosso caso, é um órgão fracionário do TJRS. Peça, embargo de declaração. Síntese processual, fizemos. Fundamentação, por que é cabível? 1022.1 está no nosso parágrafo técnico. Contradição é o nosso fundamento. Existe, de fato, contradição entre dispositivo e conclusão. Opa, eles estão pedindo entendimento jurisprudencial. Vamos ver como é que está aqui nossa fundamentação. Aqui, fundamento de dispositivo. Ele colocou fundamentação, vamos escrever igualzinho, tá lá. Fundamentação. E dispositivos são divergentes. Aí, incluir
Jurisprudência. Pessoal, vocês vão achar julgados bem genéricos. O que vocês acharem puderem incluir, já que eles estão colocando no checklist. Então, já que é sua. Opa. Incluir jurisprudência. Tá, dispositivo e conclusão. Ué, tá, não, calma aí, isso aqui tá errado. Dispositivo e conclusão. Na verdade, dispositivo e fundamentação que tem divergências. Fundamentação vai no sentido e o dispositivo ou conclusão que vai em outro sentido. Então vamos colocar uma jurisprudência. A gente quer o conhecimento ou admissão. A gente pode falar dos dois modos, tanto faz. Intimação da parte contrária, nós colocamos. Provimento quanto à contradição, com a procedência da apelação. Local, data, advogado, OAB. Isso. Atendemos os pontos. Pessoal, percebam, até ficou bem rápido a conversa, porque é muito mais simples. Embarque de declaração, eles vão ser assim, vão ser sucintos, não tem muito além disso, só fundamento da tempestividade. O que a gente colocou aqui que é contradição, colocou aqui 1022, isso aqui me preocupou um pouco como tá lá, mas não. A gente vai falar aqui novamente de contradição. Vamos concluir aqui mais uma vez o artigo, para evitar dor de cabeça também. E para que a gente seja visto. Para que esse aspecto seja visto. Tem conclusões divergentes. Incluir jurisprudência. Pessoal, é isso. Missão cumprida. Então, peça bem mais simples, bem mais tranquila. Foi um prazer, como sempre. Espero que dê tudo certo. Eu estou à disposição de vocês pelo grupo, pela liderança, no caso do pessoal do noturno, via mail, pessoal do matutino, via grupo. Me mandem e-mail, ficarem com dúvida, quiserem que eu dê uma olhadinha na peça. Acredito que vai ser possível. Vocês já têm acesso ao checklist, aos esqueletos e fico à disposição o que precisarem. Foi um prazer como sempre, apesar mais uma vez dessa forma estranha da gente conversar. Espero ver vocês muito tranquilos, com peças adiantadas e todo mundo tirando 1000 a partir da semana do dia 6 de maio. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.